Fala galera do canal Professor Rafa trazendo mais conteúdos para vocês. Hoje nós vamos falar de geometria espacial sobre o cone. Se liga aí então. Então o cone, vamos começar definindo ele. Então eu tenho uma base circular e um ponto fora dessa base, fora desse plano, certo? Todos os segmentos, todos os pontos que ligam a base até esse ponto aqui é dado o nome de cone, tá? Então são todos os pontos que unem a base até esse ponto, esse vértice que está fora da base. A base é circular e aí eu tenho os elementos aqui, a altura dele, sempre formando 90 graus, o raio dele, aqui é o raio da base, e aqui nós temos um elemento que não aparecia no cilindro, até tem no cilindro, só que no cilindro é um segmento reto. Aqui ele fica oblíquo, né? Ele fica inclinado e é chamado de geratriz, tá? Então, no cilindro a gente não precisava dar destaque para ele. Aqui a gente vai começar dando destaque que esse Gzinho aqui se chama geratriz. E repara de cara já que a gente tem uma conexão entre a altura, raio da base e a geratriz. Pois é, a geratriz é a hipotenusa, raio da base é um cateto e a altura é outro cateto. Então, eu sempre vou poder usar o Teorema de Pitágoras nessa situação aí, tá? Beleza? E aí vamos começar falando do volume. Igual nós falamos para o cilindro, né? O volume do cone, né? O volume do cone, eu posso pensar ele como se fosse a pirâmide de base circular. Posso pensar assim, mas não posso falar isso, porque pirâmide só tem segmento reto, só é formado por polígonos. Ele tem uma base circular e termina num ponto, parecido com a pirâmide. A pirâmide, ela cabia 3 vezes dentro do prisma. O cone cabe 3 vezes dentro de um cilindro de mesma base e mesma altura. Então eu posso falar que o volume do cone é a área da base, igual a gente tinha para o cilindro, ó, vezes a altura. Só que como ele cabe 3 vezes, ele tem 1/3 disso, dividido por 3. Como a base é sempre circular, não é isso? A base é sempre um círculo, eu posso trocar a área da base por πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Pronto. Esse daqui é o volume do cone. Da mesma forma, então, a gente já deduziu que a área da base aqui é um círculo. Então, eu já posso colocar aqui anotado do lado que a área da base é πr², né? πr². Não podemos esquecer disso. E a área lateral desse cone, né? Bom, a área lateral desse cone, se eu recortar ele e planificar, olha só o que nós teremos aqui. Teremos uma figura tipo um leque, que essa parte aqui, ou seja, esse comprimento desse leque, esse arco que esse leque faz, tem que ser exatamente o arco que gruda na base, aqui no círculo da base, ó. Então, o arco que está aqui tem que ser, ao mesmo tempo, o comprimento dessa circunferência. Portanto, a área do setor que eu formo aqui, o setor de circunferência, ele é sempre... Como que eu posso escrever a área de um setor de circunferência? É o comprimento do arco vezes o raio dividido por 2, tá? Isso é um resultado da geometria plana. Então, eu posso falar que a área lateral vai ser assim. É o comprimento do arco. Bom, o comprimento do arco é o comprimento dessa circunferência, que é 2πr. Só que eu estou usando o rzinho pequeno aqui nas minhas fórmulas. 2πr. Vezes quem? Vezes o raio. O raio da base aqui não é ele, hein? Cuidado. O raio, na hora que eu abro, é a geratriz aqui, ó. É o raio do leque que forma aqui, não o da base, hein? Então, o raio dessa figura vai ser o G. Tudo isso dividido por 2. Cancela o 2 com o 2. Vai ficar, então, que a área lateral é πrg. πrg, ó. Tá vendo? Portanto, a área total, vamos anotar aqui, a área total do cone vai ser a área da base
mais a área lateral. Aí ele só tem uma base, hein? Mais a área lateral. Sabendo dessas formulitas todas, vamos agora fazer os exercícios, então. Exercício número 1. O diâmetro da base de um cone equilátero é igual a 2 raiz de 3. O volume desse cone em metros cúbicos é, cone equilátero. Puxa aí e já anota para falar o que é um cone equilátero. É quando o diâmetro da base, olha só, e foi a informação que ele deu aí, o diâmetro é igual a geratriz, tá? Média, a mesma coisa. O cone vai ser chamado de cone equilátero quando o diâmetro for igual a geratriz. Então, a gente tem um cone, vou fazer mais ou menos ele aqui, certo? Esse diâmetro aqui, que ele falou que vale 2 raiz de 3, é também a geratriz. 2 raiz de 3, é o tamanho da geratriz. Se eu sei que aqui o diâmetro é 2, se o diâmetro é 2, o raio é metade. O raio é só raiz de 3. Então, essa parte aqui vale raiz de 3. Preciso encontrar a altura, né? Para poder calcular o volume. O volume, na fórmula do volume, tem altura. Mas eu consigo usar um teorema de Pitágoras ali, né? A geratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Vamos substituir, no lugar da geratriz, 2 raiz de 3 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Esse 2 aqui vale para todo mundo que está aqui dentro. Então, 2 elevado a 2 é 4. Raiz de 3 elevado a 2, raiz de 3 elevado a 2 é 3. Né? Porque eu posso fazer isso, cancela a raiz com o quadrado, já sai um 3, mais a altura ao quadrado. Ali vai dar 12, desconta 3, vai ficar 9. Olha que belezinha, então essa altura, a altura ao quadrado é 9, significa que a raiz de 9, que eu não quero ao quadrado, quero só a altura, é 3. Nós estamos em metros, 3 metros, ok? Achei a altura, vou para a fórmula do volume. O volume do cone é igual a área da base, que é sempre um círculo, vezes a altura, dividido por 3. Não pode esquecer de dividir por 3, né? Então, o volume do cone vai ser igual a π, vai deixar o π na resposta, pode ver nas alternativas. O raio é raiz de 3, então, de novo, o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 3, e tudo isso dividido por 3. Olha que beleza que vai ficar, então. Vou cortar a raiz com quadrado, vou dividir 3 por 3, que dá 1, e vai sobrar só o 3 ali. Portanto, o volume desse cone é 3π metros cúbicos, porque agora estou falando de volume. Então, isso a gente encontra na alternativa A. Marca aí e vamos para o próximo. Exercício 2. Considere o recipiente da figura formado por um cilindro reto de raio 3 e altura 10, com uma concavidade inferior na forma de um cone, também reto, de altura 3 e raio 1. O volume de líquido que ocupa o recipiente até a metade da sua altura é... Então, olha só, eu tenho a altura 10, só que eu não vou encher todo ele com o líquido. Eu vou encher só até metade. Até metade, então, eu vou usar a altura 5, ok? O cone que está aqui dentro, ele tem altura 3 e raio 1. Se eu achar o volume do cilindro que eu vou preencher até aqui, né? Essa parte aqui, e descontar esse cone que não é preenchido pelo líquido, eu descubro quanto tem aí. Então, o cone, vamos pegar as informações desse cone primeiro. O volume do cone, a gente tem que aqui o raio é 1. A gente tem que a altura dele aqui é 3. Então, suficiente para a gente calcular o volume. Volume do cone, vou colocar aqui de outra cor para dar um destaque, vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. A base é sempre um círculo. πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Isso daqui vai dar π vezes o 1 ao quadrado vezes o 3, que é a altura, dividido por 3.
Posso cancelar esse 3 com esse 3, vai ficar 1 ao quadrado, 1π, ou simplesmente π. Π, nós estamos, não tem unidade de medida, pode deixar assim então π, o volume. Aí é o volume do cilindro. O volume do cilindro, a gente já viu anteriormente, é área da base vezes a altura, não tem a divisão, então é πr ao quadrado vezes h. Só que o h que eu vou usar é só até a metade ali, hein? Então vai ficar πr, o raio dele é 3, ó. Esse raio todo aqui é 3, está aqui na informação, ó. 3 ao quadrado vezes a altura, que é 5. Isso daqui dá 9. Opa, aqui é o π, vezes 9 vezes 5. Então, isso daqui dá 45π. O volume de líquido que eu vou usar, de líquido, vai ser, então, o volume do cone menos o volume do cilindro. Ok? Então, vamos ficar aqui o volume do líquido que eu estou usando. Vai ser o volume do cone menos o cilindro, não, ao contrário, né? É o volume do cilindro menos o do cone. Vamos acertar isso aqui. Cilindro, porque nós vamos ter um volume negativo daí, né? O volume do cilindro menos o do cone. Vai ser 45π menos 1π. 45π menos 1π vai ser 44π, a resposta que a gente consegue enxergar na letra E. Entendeu o exercício? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.